Eu sou Igor Maciel e este é o JC para ouvir análise. De segunda a sexta-feira, a gente aqui traz temas de Pernambuco, do Brasil e do mundo para serem discutidos. Nesta sexta-feira eu quero falar sobre o 7 de setembro. E é o seguinte, o 7 de setembro, este 7 de setembro de 2025, é o 7 de setembro mais importante da história dos bolsonaristas. Por que eu estou dizendo isso? Porque o bolsonarismo ele se apropriou dessa data desde que o Bolsonaro passou a ser presidente ali em 2019 e desde então essa data voltou a ter uma importância muito grande no calendário político mesmo, porque tinha passado, isso tinha deixado de ter importância no calendário político, voltou a ter com Jair Bolsonaro. Em 2021 e 2022 houve manifestações muito fortes no 7 de setembro, principalmente em 2022, ali próximo da eleição. Depois o Bolsonaro acabou perdendo a eleição, mas o 7 de setembro de 2022 foi muito grande. E aí, depois disso, sempre ficou marcado como um ambiente, um momento de manifestação para os bolsonaristas e agora muito mais forte. E por que isso acontece? Primeiro porque a gente está no meio do julgamento do Jair Bolsonaro. E no meio do julgamento não é forma de falar não. O julgamento deu uma pausa na quarta-feira e volta na próxima terça. E exatamente no domingo tem o 7 de setembro com uma grande manifestação marcada para a Avenida Paulista, sem a presença de Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro está em prisão domiciliar, então não vai poder comparecer, mas ele está em prisão domiciliar, mas está ali presente no ambiente desse 7 de setembro, dessa manifestação bolsonarista que vai acontecer. Por que essa manifestação é muito importante? Primeiro porque está no meio do julgamento. No meio do julgamento do Jair Bolsonaro, que provavelmente vai condená-lo a mais de 30, pelo menos a mais de 30 anos de cadeia. Essa é a previsão. Pode chegar até 43 anos, mas pelo menos a mais de 30 anos de cadeia. Por crimes como tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe, entre outras acusações. O 7 de setembro vai acontecer praticamente às vésperas de um momento que é um momento importante, que é um momento do julgamento em que vão começar os votos. Na terça-feira começa com o voto do Alexandre de Moraes, depois tem o voto do Flávio Dino. Provavelmente na quarta-feira é que deve, ou no final da terça ou na quarta-feira, é que deve ter início a votação do Luiz Fux. E depois Carmen Lúcia e por último Cristiano Zanin. Então você vai ter terça, quarta e sexta-feira para finalização desse julgamento. Esse julgamento deve terminar até a próxima sexta-feira, dia 12. A questão é que a manifestação ela vai colocar uma pressão política e pública, social, muito grande em cima dos ministros que vão votar. Espera-se a condenação, mas o 7 de setembro deve dar um indicativo do tamanho do bolsonarismo nas vésperas dessa votação, desse julgamento final. Além disso, você tem um momento também em que pela primeira vez o governo Lula começou a querer disputar esse protagonismo nas ruas. Apesar de que as últimas manifestações convocadas pelo governo, pelo PT, foram muito pequenas, foram pífias. As manifestações bolsonaristas vêm diminuindo ao longo do tempo e estão bem menores do que eram antigamente. Mas as manifestações petistas e do governo são menores ainda. Conseguem ser menores ainda do que as bolsonaristas. Existe um impulso, um impacto muito maior das manifestações da direita do que das manifestações da esquerda. Então, por causa disso, também vai ser um momento muito importante, um momento crucial para os bolsonaristas. Eles precisam colocar muita gente nas ruas para poder mostrar que tem fôlego, que tem força popular
e tentar reforçar toda a ideia de projeto de anistia, de salvar Bolsonaro e até da elegibilidade do Jair Bolsonaro para 2026. 7 de setembro é sempre uma data importante para os bolsonaristas, desde que Bolsonaro virou presidente. Dessa vez vai ser crucial, vai ser o 7 de setembro mais importante da história para os apoiadores do Jair Bolsonaro e também para a direita brasileira. Vamos ver então como é que vai ser. Valeu! JC para ouvir análise volta na próxima segunda-feira. Grande abraço, tchau, tchau.